Senhor. Amém, irmão? E assim através da comunidade, em nome de Jesus. Usa a tua serva, Senhor. Glória a Deus. Amém. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Glorifico ao Senhor por tudo nesta noite. Quando eu coloquei o pé
em espírito. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetizei e disse-lhes assim: diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sinta dando glória ao Senhor. Aleluia! Oh Espírito Santo. Ah, Jesus. A nação de Judá estava sendo invadida pelo Império de Babilônia. O Império de Babilônia tinha levado cativo o povo de Israel. Aí você pode se perguntar: não era povo de Deus? Não era crente? Não servia ao Senhor? Porque Deus permitiu que eles fossem escravizados. Às vezes tem pessoas que pensam, pastor, que nós somos intocáveis. Até podemos até ser, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso favor. Mas quando nós estamos sem pecado, quando nós não estamos fazendo a vontade de Deus, o Senhor deixa o maligno nos tocar para que possamos voltar ao primeiro amor. O povo de Israel estava rebelde. O povo de Israel que já conhecia Deus, que já tinha tido intimidade com o Senhor, que já sabia o poder sobrenatural de Deus. Aleluia. Estava adorando outros deuses. Eles esqueceram do primeiro amor. Eles esqueceram que Deus era o único Deus verdadeiro e começaram a fazer altar a Baal. Começaram a sair dos caminhos do Senhor. Mas Deus, por amor, por infinita bondade, permitiu que o povo dele fosse escravizado. Por amor, o Senhor permitiu que eles fossem oprimidos. Por amor, o Senhor permitiu que eles passassem pelo vento, pela tribulação. Por amor, às vezes passamos por situações difíceis. Às vezes porque o Senhor quer colocar coisas na nossa vida em ordem. Às vezes tem coisas nas nossas vidas que estão fora do lugar. E temos que passar por algum vendaval para que nós possamos reconhecer o nosso erro, o nosso pecado, a nossa falha. Por amor. Às vezes o Senhor permite que o inimigo venha tocar em algo nas nossas vidas. Porque a Bíblia diz que não é o Senhor que se afasta de nós, mas somos nós que nos afastamos do Senhor através do pecado. Assim estava o povo de Israel. E ali eles foram levados cativos. Mas aí o que doeu no povo de Israel não foi a prisão, não foi porque eles levaram açoites, escravizados, não. Foi o tempo da prova.
que tudo acabou. Assim estava o povo de Israel. Porque quando a prova vem nas nossas vidas e passa rápido, a gente logo glorifica o Senhor e não chega no desespero. Levante, faça a experiência, levante a sua mão, você levanta a mão, coisas de 1 minuto, você aguenta, mas fique meia hora para você ver que seu corpo não dói, seu braço dói, a coluna dói. É o tempo da prova, o tempo da espera dói. Assim estava o povo de Israel, ao ponto dele dizer que os ossos, aleluia, que os ossos estavam secos. O povo de Israel já estava se achando morto. Eles estavam numa prova tão grande, tão demorada, que eles diziam: eu sinto como os meus ossos estivessem sequíssimos. Eu me sinto morto. Eu não sei como você se sente nesta noite, mas aqui se encontra o Deus que dá vida, vida, vida com abundância. Eu não sei se você está se sentindo nesta noite como o povo de Israel, sem esperança, achando que Deus não vai entrar mais na tua vida, que as promessas do Senhor não vai mais se cumprir na tua vida. Mas Deus tinha promessa para o povo de Israel. Jesus! Oh, Espírito Santo! Quando nós nos arrependemos e deixamos, Deus ouve o nosso clamor. Aleluia! O povo de Israel se arrependeu, clamou, aleluia! E o Senhor ouviu o seu clamor. Ainda há esperança.
faz cor é que Deus ainda dá vida. Deus ainda dá vida. Então o Senhor disse, então profetiza de que eu venho nesse vale. Profetiza o que eu quero dar vida. Profetiza o que ainda há salvação na tua casa. Profetiza o que ainda há liberação dos teus. Profetiza, porque ainda o Senhor faz milagres. Aleluia! E aí Ezequiel profetizou no meio daquele vale. Aleluia! Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei Deus sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. O Senhor começou a restaurar, pastor, os ossos. Eita glória! Glória a Deus! O Senhor começou a restaurar os ossos. Depois que Ele começou a restaurar os ossos, começou a se juntar cada osso em seu osso. Eita glória! Nada ficou fora do lugar. Foi tudo em seu devido lugar. Ele começou Deus fez tudo em ordem. E às vezes nós não temos paciência de esperar as promessas do Senhor. Tudo foi certinho. Osso em seu osso, nervo. Mas o Senhor poderia começar a agir de uma maneira sobrenatural, já começar sujo pele. Mas não, Deus primeiro começou por dentro, trabalhou por dentro, para depois vir para fora. O Senhor primeiro vai trabalhar no teu interior, vai trabalhar no teu coração, depois trabalhar no exterior. O Senhor precisa de nós, de nós, de nós.